Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. E nesse vídeo vamos conferir o que Paulinho Pires, o matemático, o plantão dos gaúchos, falou do Bahia no G4 e das possibilidades no Campeonato Brasileiro. Antes, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. E aí, Paulo Pires, como fica a situação do Campeonato Brasileiro com o Bahia no pelotão de cima da competição? Fala, Paulinho. Alô, galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Brasileirão. Começou nesta quarta-feira com 3 partidas, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. 2 gigantes do futebol do Brasil, que jogaram na rodada, jogaram nesta quarta-feira, estão afundados, mergulhados na zona de rebaixamento. O Grêmio em Caxias do Sul, mandante, casa do Grêmio, nesse momento em Caxias, no Estádio Centenário, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2-0. E o Corinthians foi derrotado, também por 2-0, pelo Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. E na parte de cima da tabela, olha o Bahia, hein? Grande Bahia, venceu o Furacão, venceu o Atlético Paranaense em Curitiba por 3-1 e termina pelo menos a quarta-feira no G4 do Campeonato Brasileiro. Perdão, pessoal do Bahia. Sei que o Bahia está aí muito bem, crescendo na competição, venceu o Atlético lá em Curitiba, mas eu preciso começar o vídeo com a parte de baixo da tabela. Com o Grêmio e com o Corinthians. O Grêmio perdeu em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, para o Cruzeiro por 2-0. Ramiro e Arthur Gomes marcaram os gols do Cruzeiro. No segundo tempo, o Grêmio melhorou um pouquinho, mas aos 12 minutos o Kahneman foi expulso de campo, bem expulso inclusive, por uma entrada violenta no Ramiro. 2 derrotas seguidas do Grêmio. Para o Juventude, as 2 em Caxias. Para o Juventude, mando de campo do Juventude do estádio Alfredo Jaconi, 3-0 na rodada passada, e agora no estádio Centenário, que é do Caxias, Grêmio como mandante, perdeu para o Cruzeiro por 2-0. O Grêmio tem uma vitória, nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense, lá em Caxias do Sul, no estádio Centenário. Desses 11 jogos tem uma vitória, 2 empates, 8 derrotas. 11 jogos, apenas uma vitória. Zona de rebaixamento para o Grêmio. E o Renato que permanece, né, não muda nada. O Grêmio está afundado no rebaixamento, não muda nada. Segue o Renato. Renato disse, quando voltarmos ao Rio Grande do Sul, tudo vai melhorar. Os jogadores estão com saudade dos familiares, etc, do cachorro, do papagaio. Atenção. 4 jogos em Caxias do Sul. 3 como mandante, 1 como visitante, contra o Juventude, mas no Rio Grande do Sul. 4 jogos. 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Não mudou nada. E não vai mudar nada. E o Grêmio na zona de rebaixamento. Quanto ao Cruzeiro, parabéns ao Cruzeiro. 2 vitórias seguidas. Venceu o Corinthians. Incrível, né? Venceu o Corinthians, venceu o Grêmio, o Cruzeiro. Subindo na tabela, acabou de falar do Cruzeiro aqui em particular, também do Bahia, do Vasco da Gama, que estão em ascensão, só para dar um destaque no Cruzeiro. Corinthians, Ramon Dias contratado. Será que vai mudar alguma coisa? Não sei. A exemplo do Grêmio, o Corinthians segue entre os rebaixados, perdeu para o Vasco por 2-0 lá no Rio, o Lucas Piton e o Esforça marcaram os gols do Vasco. 2 derrotas seguidas do Corinthians, para o Cruzeiro, para o Vasco agora. O Corinthians tem uma vitória nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Últimas 12 rodadas. 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas da equipe do Corinthians. Últimos 12 jogos. Daqui a pouco eu falo do Vasco, que vem aí de 3 vitórias seguidas. Fortaleza, Inter e Corinthians agora. Mas vou ficar por enquanto na parte de baixo da tabela aqui, Grêmio e Corinthians. Ok, pessoal? O Corinthians joga agora, na próxima rodada, na próxima terça-feira, semana que vem, né? Contra o Criciúma, em São Paulo. Estreia do Ramon Dias. E o Grêmio que joga no domingo em Caxias do Sul pela Copa do Brasil contra o Operário, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira da semana que vem contra o São Paulo, em São Paulo, no Morumbi.
Fluminense, 7 pontos. Lanterna. Tem jogo com o Criciúma agora. Se vencer no máximo vai a 10, vai ficar na lanterna igual. Atlético Goianiense tem 11 pontos. Grêmio, já jogou na rodada, 11 pontos. Corinthians, já jogou na rodada, 12 pontos. Cuiabá não joga na rodada, nem vai jogar, porque teria o seu jogo contra o Juventude. Jogo adiado, porque o Juventude jogou contra o Inter nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, de baixo para cima, Fluminense 7, Atlético Goianiense 11, é o 19º, Grêmio em 18º com 11, Corinthians em 17º com 12, Cuiabá, primeiro clube fora do Z4, com 14 pontos. Aí tem o Vitória com 15, que vai jogar na rodada ainda, Criciúma com 16, que joga na rodada ainda, Atlético Mineiro 18, que joga na rodada ainda, Juventude e Inter não jogam na rodada, né? Jogaram entre eles na Copa do Brasil, Juventude venceu por 2-1, 19 pontos tem aqui Internacional e Juventude. Nesse momento, pessoal, a projeção, atenção para escapar do rebaixamento, sempre lembrando, o Cuiabá é 16º, o primeiro clube fora do Z4. Projeção de momento do Cuiabá, de 31%, é que ele faça 35 pontos. Eu sempre repito, digo e repito aqui. Pelo percentual de momento, pelo andar da carruagem, neste momento, estaria escapando com um ponto a mais que o Cuiabá aqui. 36 pontos para escapar neste momento. É claro que sabemos o histórico da Série A, nos apresenta o Brasileirão, que no segundo turno essa exigência sobe. Mas não sei se vai subir muito, sinceramente. Nesse momento, ó, um ponto a mais que o Cuiabá. 36 pontos para escapar do rebaixamento. Grêmio, então, uma vitória nas últimas, ó, uma vitória em 11 rodadas. Corinthians, uma vitória nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Terrível, meus. Terrível essa parte de baixo da tabela aqui, com 3 grandes do futebol do Brasil, 3 gigantes aqui, Corinthians, Grêmio e também a equipe do Fluminense. Daqui a pouco eu passo o restante da rodada. Deixa eu falar da parte de cima da tabela. Cruzeiro. Cruzeiro vem crescendo muito na competição. Nesse momento, o Cruzeiro com a vitória em Caxias do Sul é 6º colocado, tem 26 pontos na tabela. Claro que pode ser ultrapassado ainda na rodada, mas neste momento é G6. 2 vitórias seguidas, venceu o Corinthians, venceu o Grêmio. Últimos 5 jogos o Cruzeiro tem 3 vitórias, venceu Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio. Esses últimos 5 jogos. Volta a jogar no sábado em casa contra o Bragantino. Então, ascensão do Cruzeiro, que já tem aqui, ó, 57, quase 58% de aproveitamento na competição. São 8 vitórias do Cruzeiro em 15 rodadas, em 15 jogos do Campeonato Brasileiro. O Bahia eu falo daqui a pouco, pessoal. Vou falar agora do Vasco da Gama. O Vasco da Gama também vem em ascensão. Até bem pouco tempo, sim, estava brigando para não cair para a Série B do ano que vem. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas. Venceu o Fortaleza, venceu o Inter e agora venceu o Corinthians, deu um salto na rodada. Tinha 11 pontos, há 3 rodadas tinha 11 pontos. 3 vitórias foi a 20 pontos. Já está na primeira página da competição, que nesse momento o Vasco tem 6 pontos a menos que o Cruzeiro, que é G6 do Campeonato Brasileiro. Então, a ascensão do Vasco, que volta a jogar na quarta-feira da semana que vem, agora contra o Atlético lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense em Goiânia, o próximo jogo da equipe do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Bom, e agora eu vou falar do Bahia. Bahia, que vem aí numa campanha sensacional no Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu hoje, fora de casa, com autoridade, o Atlético Paranaense, em Curitiba, por 3-1. Everaldo, Biel e Luciano Juba marcaram os gols do Bahia. Diório fez o gol do Atlético Paranaense. O Bahia, pessoal, nos últimos 6 jogos no Brasileiro, tem 4 vitórias e 2 derrotas. Então, últimos 6 jogos, são 4 vitórias do Bahia, por isso que o Bahia deu um salto na tabela, é 4º colocado, tem 30 pontos. Nesse momento aqui, com 1 ponto a menos que o líder Flamengo, que tem 31. Claro, o Flamengo joga na rodada, aí o Botafogo joga na rodada, o Palmeiras joga na rodada, mas não importa. Nesse momento o Bahia é 4º colocado, tem 30 pontos na tabela, grande campanha do Bahia. Já o Furacão, já o Atlético Paranaense, nesse momento aí, nos últimos 5 jogos, tem apenas 2 vitórias e 3 derrotas. O Furacão faz uma campanha de instabilidade no Campeonato Brasileiro. O Furacão que não joga na próxima rodada. Tem o jogo contra o Fluminense no Rio, não vai jogar porque o jogo foi adiado, porque o Furacão joga no sábado em Curitiba contra o Ipiranga de Erechim,
Jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético tem que vencer o jogo. O Ipiranga venceu em Erechim por 2-1. Então, o Furacão, para passar de fase, no mínimo tem que ganhar o jogo por um gol de diferença, levar a decisão para os pênaltis. Então, não tem Fluminense e Atlético Paranaense na próxima rodada. Então, o Furacão não joga no próximo final de semana, somente na outra semana. Já o Bahia, pessoal. O Bahia vai enfrentar no sábado agora, em casa, na Fonte Nova, a equipe do Cuiabá. Então teremos aí Bahia e Cuiabá no próximo sábado na Fonte Nova, lá em Salvador. Flamengo 31, Botafogo e Palmeiras 30, Bahia 30 também. Nesse momento aqui o Bahia é quarto colocado pelo saldo, pessoal. Os três aqui, ó, Botafogo, Palmeiras e Bahia têm 30 pontos. Os três com 9 vitórias. Botafogo é segundo colocado pelo saldo, 12. Palmeiras em terceiro, saldo, 11. Bahia em quarto, saldo, 7. Aí tem São Paulo 27, que joga na rodada ainda. Cruzeiro 26, Atlético Paranaense 25, Fortaleza 23, Bragantino 22, Vasco da Gama 20 pontos na tabela. Rodada tem sequência nesta quinta-feira. 7h30 da noite com Palmeiras e Atlético Goianiense, 8 horas, 2 jogos. Tem Flamengo e Fortaleza, tem Criciúma e Fluminense. 9h30 em BH, Atlético Mineiro e São Paulo. Em Salvador também às 9h30 tem Vitória e Botafogo. Cuiabá e Juventude, Bragantino e Inter não aconteceram nessa rodada porque tivemos aí Inter e Juventude pela Copa do Brasil. Daqui a pouco tem vídeo aí da Copa do Brasil, derrota do Inter em pleno Beira-Rio para a equipe do Juventude por 2-1. O jogo de volta acontece no sábado lá em Caxias do Sul. É isso aí então, ascensão do Bahia no Campeonato Brasileiro e em queda livre o Grêmio também, a equipe do Corinthians e o Vasco aqui se recuperando no Campeonato Brasileiro juntamente com o Cruzeiro, que vem muito bem o Cruzeiro aí, embalado agora com 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro, a Raposa. Tá aí Paulo Pires falando do Bahia no G4. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.